De volta no último e agora a gente vai falar sobre teatro, uma peça super interessante que fala sobre a relação de mãe e filho, maternidade e homossexualidade, e a peça se chama Ao Vosso Ventre. Quem vai conversar com a gente é o diretor do espetáculo, que é o Cauã, né? Cauã Amora, e o ator, que é um dos atores, na verdade, que é o Diogo Areiro. E obrigada por terem vindo, obrigada por terem aceitado o convite de participar do Sem Censura hoje. Meninos, eu queria saber como é que funciona essa peça. Tu ajudaste a escrever o roteiro, né? Não, a dramaturgia é do Rodolfo Sanches. Ah, tá. E o espetáculo, ele é de 2012, ele parte de dentro do grupo de teatro universitário, que é um projeto de extensão de duas professoras da Escola de Teatro e Dança da UFPA, a Vlad Lima e a Olinda Charoni. Então, a partir daí, eu escrevi um projeto e aí a gente teve essa oportunidade de construir esse espetáculo. Então, surgiu dessa... Tu escreveste o projeto para participar do Pauta Mínima do Queer, é isso? Isso, esse ano nós fomos, é a nossa 4ª temporada e nós fomos contemplados com o edital Pauta Mínima do Grupo de Teatro Queer. Então a gente volta, a gente já fez uma temporada em fevereiro desse ano e agora a gente volta para apresentar o espetáculo novamente. E conta pra gente como é esse espetáculo, como foi que ele foi pensado. Ele fala sobre a relação de mãe e filho, Isso. Um filho que é homossexual. Isso. E a relação de preconceito, de amor e de respeito, né? Então... Na verdade, eu digo sempre que o espetáculo ele é uma celebração ao amor, uma celebração à vida, de toda a diversidade. E aí a gente tem dentro do espetáculo esses dois personagens, a mãe e o filho, que são interpretados por vários atores ao longo do espetáculo. A gente chama de coringa, são coringados. Então, ele nasce dessa minha ânsia de falar sobre essa relação entre mãe e filho. Eu acredito que a relação mãe e filho é uma das relações que mais influenciam na vida de todo indivíduo para sempre. Então, eu acabei escrevendo esse projeto e aí a gente foi criando ao longo do processo criativo as cenas, a estética do espetáculo, a dramaturgia, tudinho, para falar dessa relação, o que acontece quando chega nesse período da descoberta da sexualidade e como é esse período de descoberta tanto do filho quanto da mãe, essa relação, como é que acontece, né? E aí que é tão variada, mas nesse espetáculo a gente decide contar de uma forma lúdica, terna, doce, a fim de que se tornasse um espetáculo que fosse acessível a todo mundo. E tem idade mínima para assistir? Já ia perguntar. Olha, acredito que a faixa etária é de 14 anos. 14 anos. 14 anos. Mas ele é um espetáculo que é... É um espetáculo muito dito pelo não dito. Por exemplo, em nenhum momento o filho se assume realmente homossexual. Mas são as circunstâncias... Ele não chega para contar para a mãe. Em nenhum momento. Então, é muito das situações que são apresentadas. Até o processo de montagem do espetáculo, a gente teve o livro como doutor, Eu Sempre Vou Te Amar. Isso. E que é uma história, é um livro que basicamente cada capítulo um filho escreve e a mãe escreve. A mesma situação do ponto de vista de cada um. Pontos de vista diferentes. E o espetáculo é mais ou menos isso. A gente pega esse ponto, a gente traz experiências das nossas vidas para criar, tanto que as cenas foram criadas por todos os atores. Então, tudo que está lá a gente foi vivenciado no processo de montagem do espetáculo e tal. Então, nada que está ali foge do que a gente já viveu ou alguém já viveu, a gente partilhou desse sentimento do que o ator trouxe pra gente. E essas situações são que situações? Dá para contar alguma? Sim, a gente conta o espetáculo de trás para frente. Ah, eu vi isso então, também. Então, nós começamos com a morte do filho e terminamos com uma grande fecundação. Com a fecundação. E aí a gente trata Já contou o final. Pois é. Já contou o começo. Já contou o final. Mas a gente passa por vários períodos, né, que são clássicos, tradicionais na vida de todo mundo. O período da escola, da descoberta da diferença, né? Eu não sou igual a todos da minha idade. E essa trajetória que vai, a chegada da adolescência, de dúvida, o primeiro amor.
Então é uma coisa que, uma perspectiva de um filho que descobre que não é igual. E a mãe que assiste calada, silenciosamente, o filho seguindo um caminho que ela não esperava. Então, por isso, ao vosso ventre, porque Sim. vai pro ventre. Exatamente. Exatamente. Olha, tá vendo? Eu sei tudo isso sozinho. Então, traz os 3 momentos da vida do filho, no caso, que é a infância, a adolescência e quando ele se torna adulto. Ou de quando ele se torna adulto, adolescência e Isso. infância. Sim, porque conta de trás para frente. Isso. Eu já vi que vocês aqui decidiram contar de trás para frente por conta do Chaplin, né? Isso. Na verdade, o espetáculo ele tem várias influências e a gente traz influências de várias linguagens artísticas. A gente traz a influência das esculturas da Camille Claudel, das pinturas da Frida Kahlo, das fotografias do Jean Sodek e um dos textos do Chaplin, que é um texto lindo, comovente, assim, que ele diz que a vida acontece de uma forma errada. Ela deveria acontecer de trás para frente. Aí ele vai narrando a vida do sujeito e diz no final que nós deveríamos terminar a vida num lindo orgasmo. Então a gente acabou absorvendo isso e para dentro da dramaturgia do espetáculo. Que acaba Se você- funcionando bem, né? Se vocês pudessem definir, né, qual o estilo da peça, vocês iriam caracterizá-la ou defini-la como um drama, uma comédia? Embora ele seja um espetáculo predominantemente dramático, né, a gente tem momentos... Mas tem momentos de bem- descontração. Por exemplo, até no momento da adolescência dele, que mostra ele, por exemplo, no momento que ele chega no banheiro no vestiário, e ele tem que lidar com a situação de ele saber que ele já é homossexual e como ele se comportar num ambiente que é completamente masculino, Sim. sabe? Eles acabam vindo tipo de um jogo, uma partida de futebol e se encontram naquele banheiro. E ele acaba tendo uma alucinação dentro do banheiro. E aí não dá pra contar. Não, né? Mas como é que funciona essa troca de atores? Já que muitas horas são atores diferentes que fazem cenas diferentes, como é que funciona essa troca no palco? Olha, é um jogo de cintura que os atores têm ali, que eu não fico lá nos bastidores, porque eu fico assistindo ou manuseando o som. Mas o que define essa troca quando é mãe e quando é filho é o figurino. Todos os atores usam um figurino base por baixo, mas quando é a mãe, tem um cabeção que é usado e um roupão na cor de vinho. E quando é o filho, é um roupão verde. Ah, mas então tu fazes mãe e filho ou não? Eu faço filho, mas assim como tem a parte que tem um couro, que todos os atores usam roupão branco. Então, esse couro funciona como uma sociedade no espetáculo. Sim. Como Sempre no teatro grego, né? isso. E sempre tem o destaque para essa mãe e para esse filho, que sempre são simbolizados com esses objetos. Ou o cabeção ou esse roupão. Vamos ter uma ideia, dando uma olhadinha nas fotos? Porque a gente tem mais fotos no ponto. Aí, o cabeção seria... Isso. Simboliza a mãe Simboliza e a o mãe. outro tá com o roupão verde, o filho. E aí é o couro, essa pessoa que tá é alguém do couro, isso. essa do Alguém do roupão couro. branco, né? Meninos, vocês têm alguma parte dentro da peça que interage com o público, ou que vocês dialogam mais diretamente com o público? Ou a proposta não era essa, assim, não tem isso? Embora a proposta não seja um diálogo aberto com o público, mas nessa cena especificamente dessa alucinação que ele tem dentro do banheiro, acaba tendo, por ser uma cena mais divertida, um alívio cômico, ela acaba tendo umas interferências do ator no público, as pessoas se divertem nesse momento. Eu perguntei isso para vocês porque é o seguinte, hoje a teledramaturgia, ela traz muito o tema para nós, né? O tempo todo. As novelas, por exemplo, seja ela de qualquer canal, elas estão trazendo isso. E você não tem, obviamente, diferentemente do teatro, uma reação imediata sobre o tema, sobre o que está sendo tratado, né? Como no teatro, como é que vocês têm percebido isso? Porque, obviamente, ou espera-se que quem vá assistir seja uma pessoa completamente desprovida de preconceito. Porque Né? já sabe Espera-se que vai- isso, já espera que ele já sabe sabe que vai assistir e tal. Mas como é isso? Como é esse diálogo com o público? Como é que o público reage? A gente sabe que hoje passa uma cena na TV, amanhã tu tens uma repercussão. Mas no teatro é imediato. Se alguém gostar, te diz na hora. Se alguém não gostar, ou então opa, ou então vai, ou então aplaude. Como é que é isso? E como é que vocês reagem a essa reação?
Essa cena da alucinação dele é uma cena que mais tem uma recepção da plateia, no sentido de ela é muito divertida realmente. Então a plateia aplaude, grita na hora. E a gente tem que ter cuidado para não perder o tempo da cena por conta disso. Sim. Porque a gente é guiado pela música o tempo todo. É um espetáculo que é muito guiado pela música. Então, se a gente perder o tempo da música, a gente perde o tempo da cena, e aí atrasa uma e já vai atrasando, e causa essa cadeia. Por exemplo, assim como a segunda cena, se não me engano, tem um jogo com a plateia, que é o filho relatando o momento desde quando ele nasceu até uma adulta, jogando com a plateia. Tudo que ele passou, quando ele se descobriu, como foi essa descoberta, como ele falou, tudo. Eu acho que há na plateia uma identificação imediata, né, dessa trajetória que essa mãe e esse filho passam. Então, acho que quando você sai de casa para assistir um espetáculo que fala sobre homossexualidade, você já está ciente, né? Sim. E aí as pessoas, elas se identificam imediatamente, elas gostam, respeitam. Então, eu acho que, querendo ou não, é um espetáculo, é uma atitude política se falar sobre isso, seja no teatro, seja no cinema, na televisão. E precisa ser falado, reiterado. E eu acho que o O Vosso Ventre voltar numa 4ª temporada, e sempre ele é muito prestigiado, as pessoas vão assistir várias vezes. Então acho que é um espetáculo que acabou gerando essa identificação coletiva nas pessoas que vão assistir. As pessoas gostam muito, se emocionam no espetáculo. E como você disse, é um retorno muito imediato. Por exemplo, pega uma cena de novela, no outro dia a gente sabe como repercutiu. E a gente, no teatro, no final da sessão, a gente já sabe. Quando o público chega para, muito bom, parabéns e tal, tem aqueles que a gente sabe que vai elogiar sempre, que aí não tem o costume de frequentar. Mas tem aquelas pessoas que vão, olha, parabéns, muito bom espetáculo e tal. Por exemplo, tem uma frase no espetáculo, que para mim é a frase mais forte, que é uma frase da mãe, que ela diz assim, que foi preciso ser mãe para entender que o meu filho pode amar quem ele quiser. Para mim, essa é a frase mais forte do espetáculo. E é esse o objetivo? Tentar fazer com que as pessoas realmente respeitem um pouco mais essa opção de amar quem quiser? É essa a proposta? Eu falando por mim, sim, no sentido de, às vezes o preconceito chega da forma, por exemplo, se o filho chega, eu sou homossexual, na cabeça da mãe, dependendo dela, vai passar, meu filho vai virar travesti. E não é isso que a gente quer passar. É mostrar que ele, sendo homossexual ou não, ele é como qualquer um. Não é uma condição que tem que mudar o que eu sinto por aquela pessoa. E nem que a outra tem domínio sobre... Que a mãe, apesar de ser mãe e ter sido responsável por aquela pessoa durante muito tempo, pode escolher por ele, né? Na verdade, a opção e escolha de amar quem quiser só cabe a si, né? Só o indivíduo pode escolher quem amar. É mais ou menos isso que vocês... Sim. Acho que é um espetáculo que traz muita visibilidade para esse tema e é muito bonito ver a trajetória desses 2 personagens de autoeducação, de aprendizado, porque supõe-se que uma mãe é a responsável por educar o filho, por ensiná-lo sobre a vida. Mas a gente acaba percebendo que isso é uma relação mútua, né, de troca, de diálogo. Então a gente vê também uma mãe ali aprendendo muito sobre a vida com o próprio filho. E isso é desafiador, né? Porque esse tema é um tema que está tão em voga que eu acho assim, que você corre o risco, na hora de tratar o tema, ou na novela, ou no teatro, de cair no clichê, naquilo que já está batido, né? De cair no comum. Então, você ter uma abordagem diferente, você tratar do mesmo tema de ângulos diferentes, é desafiador, né? Como foi isso para vocês? Como foi trabalhar esse antes, essa preparação, né? O antes do produto final? Ao longo do processo criativo, eu sempre tive esse cuidado, com os atores, de fazer com que a gente construísse um espetáculo que fosse doce, que fosse terno, carinhoso. E ao longo disso a gente soube selecionar muito bem como a gente queria trabalhar.
Então, a gente acabou entrando numa espécie de colaboração e todo mundo entendeu imediatamente como a gente iria, o que caminho seguir, justamente para fugir um pouco dessa questão do clichê, do tão repetido, de uma discussão que já não traz nada de novo. Eu acho que o Vosso Ventre ele é um espetáculo que traz muita coisa nova para a discussão da homossexualidade como discussão cênica no teatro. Então, e o teatro paraense, ele é um tipo de teatro que já vem discutindo temas como esse desde a década de 80, Luiz Otávio Barata. Então, acho que está sempre reiterando isso, é uma atitude política mesmo e de reforçar, né? E esse de trás para frente, uma sacada muito legal. Muito legal, muito boa. A gente tem pergunta dos telespectadores, né, Lara? Né? O Arthur Ribeiro, ele mandou um abraço pro Cauã e ele pergunta: foram utilizadas histórias e experiências pessoais dos atores na montagem do espetáculo? Vocês falaram até isso no início do programa, né? Mas se vocês quiserem comentar mais um pouquinho. A gente durante o processo criativo, né, os ensaios, a gente teve muitos momentos em que os atores podiam trazer experiências de vida, contar histórias. Então sempre foi muito aberto. Eu acredito num teatro em que não é só essa questão do diretor que fala, que faz, mas onde todos têm um espaço para se comunicar. A arte também é comunicação, teatro é comunicação. Então durante o processo a gente teve vários momentos em que os atores traziam experiências de vida, que contavam, que compartilhavam com todo mundo. Isso é muito forte porque acaba aumentando, fortalecendo os laços. E a gente via a relação teve uma dinâmica que a gente viu a relação que cada um tinha com a sua mãe. Que a gente tinha que escrever uma carta para nossa mãe. E a gente via que tinha gente que amava a sua mãe, tinha gente que tinha tanta coisa guardada que nunca conseguiu falar e que na carta veio para fora. E quando começou a ler a carta, se debulhava em lágrimas, porque não tem aquela coragem de contar para a mãe, com medo de magoar a mãe, sabe? Então é muito isso, realmente. São vivências que a gente só teve lá, por exemplo. Tem gente que saiu do processo por não aguentar. Tem gente que quem ficou realmente aguentou esse tranco e foi. E amadureceu, né? Sim. Acaba que o teatro também é um autoconhecimento, né? Você, dentro do processo de criação, quando você está imerso mesmo no processo, você tem essa coisa do autoconhecimento, né? Quando as questões são postas. Eu acho que é fundamental essa interação que tu coloca. Fazer teatro, eu digo que fazer teatro é mais terapêutico do que a gente Eu ia falar, é uma terapia. E essa peça em especial, né? Porque ela tem a relação materna, como tu disseste, ela é completamente psicológica, né? Sim, ela tem esse viés de terapia mesmo. Isso. Tem mais Temos perguntas mais uma. Aqui, o Supernada, aqui pelo Twitter, pergunta: como o grupo de teatro lida com o conservadorismo e resistência da classe diante do tema? Existe esse preconceito teatral? Ele pergunta. Olha, dentro da classe teatral paraense é muito pequeno. Difícil a gente ter esse tipo de conservação. Existe, mas é muito pequeno. As pessoas são muito abertas, as pessoas são muito compreensivas. Eu acho até que é contraditório, né? Sim. E mesmo que tenha, a pessoa consegue até saber se comportar nesse sentido, porque ela está envolvida na arte. Então, ela respeita, né? Quando tu fazes arte, tu aprendes a respeitar. Eu digo que também o Vosso Ventre, ele não é um espetáculo. O alvo, acho que desse espetáculo não é o público gay. Eu sabia. Mas é o público hétero, sabe? Predominantemente, assim. Eu fico muito feliz quando pessoas, a namorada e o namorado vão assistir e gostam, porque é uma forma de dar uma visibilidade muito maior, de abranger o número de pessoas muito maior. Então, é muito mais do que só se restringir, mas é abrir cada vez mais. Por isso tem o coro, que é a voz da sociedade, né? Que aí vocês usam a sociedade dando um pouquinho de apimentada na história, né? Isso, mas relações humanas, na verdade. Você está falando de relação humana, por isso que o público se identifica, né? Muito legal. E vamos convidar as pessoas para irem assistir o espetáculo lá no Teatro Cuíra. Isso. Começa amanhã? Isso, quinta-feira. A gente fica em cartaz até domingo, sempre às 20 horas. E o ingresso está R$10, com meia entrada para estudante, um preço bastante acessível. É um espetáculo divertido, emocionante, as pessoas vão gostar, vão rir. Quanto tempo de duração tem o espetáculo? Mais ou menos 1h15, né? 1h20, não é um espetáculo longo. Não é longo. Então, e é tudo bem dinâmico, então não cansa, não tem nada disso. E a faixa etária que vocês colocaram, 14 14. anos. Mas Então, vai da cabeça do pai também. Tipo, não vai ter nada de mirabolante que possa
achar que vai prejudicar meu filho. Não, não vai. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que perguntar qual é a faixa etária, porque... Por causa dos teus Por causa das filhos, minhas né? filhas, não tem como. Eu vou me programar para ir, né? A gente se programa. Então, quem tem filho quer levar para participar, para interagir com essas questões, né? Mas aí eu digo e repito que é um espetáculo que é para toda a família. De 0 a 100. É, zero Que a até acaba sendo uma porta de diálogo em casa. Eu acho, é um desafeto. E é Isso. um espetáculo que tem drama, mas também tem comédia, né? Isso, ele é bem diversificado. Meninos, parabéns. Obrigado. Obrigado por terem vindo.